Mas muitos daqueles que não concordam com espiritismo ou com mediunidade, diz que a mediunidade é de agora, né, que com Kardec somente. Mas a gente estudando, você está trazendo para nós que já sempre existiu e tinha naquele período. E por que que Moisés tem a questão da proibição? Por que que ele proíbe a comunicação com os mortos? Bom, primeiro ponto. Se a mediunidade fosse proibida no sentido geral, não teríamos profetas. Nenhum. Não teríamos o próprio Cristo invocando espíritos que estavam desencarnados, como a transfiguração do monte, com Moisés e Elias, no Novo Testamento. Não teremos as línguas de fogo em Pentecostes, não teríamos os profetas falando em línguas, não teríamos as curas de Paulo, de Pedro, do próprio Cristo, não teríamos Jesus conversando com o endemoniado gadareno. Ele conversa com os espíritos sofredores, com os espíritos que estavam no processo de obsessão daqueles irmãos ali presentes. Então, a mediunidade, ela não é negada. E muito pelo contrário. É uma certeza. Ela é presente através de dons, de carisma. Use a palavra que achar melhor. A gente no espiritismo chama de mediunidade. Mas alguns vão chamar de carismas. Como Paulo escreve na carta aos Coríntios. Outros vão chamar de dons. Ela existe. Ela é pertinente. Por que Moisés proibiu? Por que Moisés proibiu? Existe uma passagem muito importante no livro de Números, onde o povo de Israel estava num momento de rebeldia, uma série de revoltas contra Moisés, contra essa liderança espiritual, e Moisés fala, peraí, vamos reunir os sábios. A pergunta que eu faço, quem são os sábios? O que essas pessoas têm? Então, o que irá acontecer, a gente encontra no judaísmo a explicação de quem são esses sábios. Diz que no Egito Antigo, quando nós éramos escravos ali no Egito, tinha um líder para cada grupo de trabalhadores. Então, vinham as ordens dos egípcios, vocês precisam de construir tantos mil blocos hoje, fazer tal serviço, cavar buraco, o que quer que seja. Então, essa tarefa não era dada a todos, era dada ao líder. E esse líder tinha a obrigação de bater, de usar o chicote dele quando aquele grupo não cumpria a tarefa. Só que vai ser dito que 70 daqueles sábios, 70 daqueles se tornaram sábios porque eles preferiam apanhar do que bater. E quando eles tinham que dar ordem, eles preferiam trabalhar auxiliando na tarefa para que o povo pudesse cumprir, ao invés de apenas oferecer ordens e assumir posição de cargo e poder sem se entregar ao servir. Eles aprenderam uma questão: o amor ao próximo, o autossacrifício em favor do bem comum. Então conta-se que os 70 sábios nos Midrashim, nas tradições orais do povo de Israel, que estão escritas no Talmud hoje, conta que esses eram 70 sábios. O que esses 70 que se juntaram a Moisés tinham? Amor ao próximo. Ele então entra na tenda, aqueles sábios ali ficam, começa uma nuvem que se forma. Quando você participa de uma reunião de efeitos físicos, com um médium de efeitos físicos, em alguns momentos você pode enxergar uma claridade, é o ectoplasma gasoso se formando. E é dali, então, que vem o movimento, por exemplo, de voz direta. Ali é formada uma garganta ectoplasmática, ou não necessariamente formando, que ela pode sair diretamente do ar também, são várias formas de voz direta, e vinha a voz do Senhor. E aquilo era extraordinário, é extraordinário até hoje. É maravilhoso ouvir os espíritos. E quando eles falam com esses fenômenos de efeito físico que tem, você não tem vínculo com o médium que está ali trazendo, expelindo apenas os fluidos, se torna mais extraordinário, porque é a mensagem na mais pura essência. E ali está o
Moisés e esses 70 homens moralmente capacitados. Fazendo o quê? Reunião mediúnica. Ah, esse nome eu não gostei, tudo bem. Invocando o nome do Senhor. As reuniões mediúnicas são dadas em nome do Senhor. Então ali, a mesma reunião. De repente sai um homem chamado Gershon. Ele é um dos filhos de Moisés. E Gershon vai em direção a ele e fala assim: pai, tem 2 homens que invocam o nome do Senhor. Eldad e Medad. Livro de Números isso. Eldad e Medad estão invocando o Espírito Santo. Fora dessa reunião. Qual é a resposta de Moisés? Ai, que todos os filhos de Israel profetizassem. Profetizar no sentido da linguagem do Antigo Testamento é trazer a mensagem dos espíritos superiores, o trabalho dos espíritos superiores. Por acaso tem ciúmes da minha relação com Deus? Ai, que todos os filhos de Israel profetizassem. Moisés está falando, eu queria que todo mundo fosse como esses 70. E como são esses 2, Eldad e Medad. E depois nós vamos encontrar mais à frente, Joel, capítulo 2, o profeta do Antigo Testamento, dizendo, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele não está falando sobre aqueles que estão na condição moral mais elevada. Falando, todos seremos médiuns. O meu espírito vai falar através dos sonhos, diz. Vai falar através da invocação desses espíritos. Então, Moisés proibiu ou Moisés regulou segundo a definição de que para entregar-se ao trabalho dos dons, dos carismas, da profecia, a gente chama de mediunidade. Ali nós iríamos, então, necessitar, antes de tudo, de um trabalho moral de transformação e dedicação. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.